Yeah, nah, nah, nah. Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. O mês de outubro tá chegando e essa costuma ser a época mais forte pro cinema de horror. E eu trago esse vídeo pra gente refletir sobre o fato que a gente tá no meio de um período muito bom pro cinema de terror. Claro que, como em todo gênero, vão ter filmes muito bons e muito ruins, mas quando a gente olha pro horror que tem chegado ao cinema nos últimos meses, a gente percebe que é difícil a gente pensar em uma produção tão forte quanto essa que traz Não Olhe, de Jordan Peele, que tem outros gêneros, mas também faz parte do horror, X, A Marca da Morte, que é excelente, um grande filme, O Telefone Preto, estrelado pelo Ethan Hawke, Men, Faces do Medo, mais um da A24, o excelente Noites Brutais e mesmo Crimes do Futuro, do David Cronenberg, que também mistura com ficção científica, com outros gêneros, mas que tem sim traços de horror. A gente lembra que o cinema de horror é impuro por natureza e essa é uma das grandes qualidades dele. Um dos fatores interessantes desse momento atual é que a gente não tem um subgênero muito definido. A gente teve, por exemplo, nos anos 90 o boom desses slashers adolescentes, um Pânico, Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado. A gente teve depois, no começo dos anos 2000, uma onda de refilmagens de terror japonês. Teve o Grito, o Chamado e outros semelhantes. Agora a gente não tem um horror muito claro, não tem um subgênero que defina. Isso é ótimo porque permite experiências muito mais criativas. Quando a gente tem uma produção que estoura nas bilheterias, vem várias seguidas tentando reproduzir aquele sucesso. Como a gente não teve uma produção canalizando todo o sucesso do horror, isso permite que outras comecem a se espalhar. Algumas pessoas sugerem que o terror de hoje seria muito marcado por uma questão racial, de gênero e sexualidade, mas essa onda iniciada com o Jordan Peele, através de Corra, de Nós, não teve uma repercussão tão grande, tantos exemplares depois para ser considerado um subgênero em si. Algumas pessoas estão pegando esses filmes de horror excelentes do momento e dizendo que eles não são filmes de terror, eles são, digamos, um horror elevado, um novo terror, um pós-terror, que na verdade não deixa de ser uma maneira muito depreciativa de falar que o terror não é muito bom, e se ele for bom, ele não pode mais ser terror, tem que ser alguma coisa diferente. O fato é que a gente sempre teve filmes de horror excelentes, politizados, desde o começo da história do cinema. Se a gente for ver Sangue de Pantera nos anos 40, se a gente for ver George Romero, John Carpenter, José Mojica Marins no caso brasileiro, a gente sempre teve filmes de terror muito bons e, de fato, ligados a aspectos políticos. O terror pode parecer para muitas pessoas como uma forma de escapismo, ou seja, eu tenho muitos problemas na vida real, então eu vou escapar vendo um filme de monstros, de fantasmas, de psicopatas. Pelo contrário, esses filmes, embora não sejam realistas como linguagem, eles dialogam diretamente com o real. Esses títulos que eu citei como sendo os grandes filmes do momento têm algumas características. Por exemplo, a percepção de que hoje o grande terreno da política é o corpo. Isso pode parecer óbvio no cinema de terror, mas aqui não é só o corpo atacado do slasher, né, a facadas, a marteladas, mas também um corpo que na sua própria identidade é atacado. É um horror que coloca de maneira muito explícita pessoas progressistas contra conservadoras, homens contra mulheres, jovens contra pessoas mais velhas. E o horror nasce disso, dessa polarização política que a gente vê refletida hoje, tanto nos Estados Unidos, depois de Donald Trump principalmente, mas no Brasil e em vários outros lugares, na França, que também tem um cinema de terror muito forte, que tem uma extrema-direita crescendo, na Espanha, que tem uma produção fortíssima de horror, Japão e assim por diante. Por exemplo, em X, A Marca da Morte, a gente tem basicamente um grupo de jovens progressistas que fazem filme pornô enfrentando senhores idosos conservadores. O caso de Men, obviamente, são vários homens interpretados pelo mesmo ator enfrentando uma mulher. O Noites Brutais tem a luta entre mulheres abusadas contra os homens que as exploram. E o Não Olhe vai colocar pequenos trabalhadores negros de uma fazenda contra a grande indústria governada especialmente por homens brancos do cinema de Hollywood. It is time to stop speaking. Esses são filmes de traços autorais muito fortes, dirigidos em geral por pessoas jovens e que têm realmente a ambição de criar imagens próprias, metáforas próprias e uma maneira muito específica de filmar, de iluminar, de montar e de contar uma história. Eu cito, por exemplo, algumas sequências de X, A Marca da Morte, quando a cor vai se transformando conforme a personagem mata suas vítimas. Em Noites Brutais, a gente tem um monstro que é ao mesmo tempo humano e que combina a ideia de masculinidade e feminilidade, ou toda a construção de cenário e de iluminação que é muito preciosa em O Telefone Preto. Enquanto alguns gêneros praticamente desapareceram dos cinemas agora, como faroeste, comédias românticas que estão muito no streaming, mas pouco na sala de cinema, o terror tem crescido sim
no próprio cinema, nesse momento de retomada pós-pandemia de Covid-19. Em geral, são produções de baixo orçamento e que acabam tendo um retorno considerável, o que também as torna apostas um pouco mais seguras, e ainda tem muita coisa grande e com potencial chegando nesses próximos meses, a exemplo de Sorria, Convite Maldito, Morte, 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 da A24, Halloween Ends, que a gente tem um pouco de receio porque a saga é bastante irregular, o Menu, Megan, o Knock at the Cabin, o novo do Shyamalan, e Pânico 6. Damn skulls when I see this. Vocês podem perceber que eu tô falando muito de filmes americanos e parece que só existe isso no mundo. É claro que não, mas são principalmente essas obras que chegam ao circuito brasileiro. A gente lembra também que a gente teve, por exemplo, um terror tailandês muito, muito bom que se chama A Medium, que brinca com a ideia do found footage, do falso documentário, e que ocasionalmente a gente também tem ótimos filmes brasileiros no circuito. A gente tem grandes realizadores especializados no gênero no Brasil, mas que infelizmente enfrentam muitas dificuldades para viabilizar seus filmes e depois lançá-los no cinema. Então não é que não tenham diretores brasileiros interessados em terror, é que o caminho para eles é bem difícil. Além disso, tem um fator que é específico no circuito comercial brasileiro. E algumas distribuidoras estão acostumadas a comprar filmes de terror de baixíssimo custo para elas, que também não são muito populares, em geral são muito, muito fracos. Mas também, como não custaram quase nada, o pouco lucro que venham a dar já é algo positivo para as distribuidoras. Mas isso não oculta o fato de que a gente está vivendo esse momento particularmente interessante para o horror, que é terror, não é pós-terror. Quanto mais ele se abre a questões sociais, de sexualidade, de gênero, de desigualdade social e racial, quanto mais ele enfrenta esses grandes nomes do poder através da concretização de monstros, de fantasmas, de vilões, mais interessante ele se torna para refletir o mundo que a gente vive hoje. Para os norte-americanos, o mês de outubro está muito associado ao Halloween, ao Dia das Bruxas. Aqui pra gente, em especial em 2022, o mês de outubro é ligado às eleições presidenciais, que tem tudo a ver com a ideia, por exemplo, de uma força conservadora, amante de armas, que tenta destruir os jovens progressistas como em X, a Marca da Morte, de uma masculinidade predadora e tóxica como em Noites Brutais, ou de uma religiosidade muito hipócrita, que se diz protetora das crianças e da família e, na verdade, só acaba causando danos, como é o caso de O Telefone Preto. Óbvio que essa é uma leitura nossa, mas é uma leitura sim possível, dado o momento em que esses filmes chegam ao cinema. Tudo isso para dizer que o horror tem um papel social fundamental, enquanto os dramas podem trazer nossos dilemas de maneira muito explícita, muito naturalista, é na extrapolação que a gente acaba representando como metáfora, como poesia, algo muito mais potente dos medos que nos atravessam. É isso, não se esqueça de seguir o canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Também curta, compartilhe, deixe seu comentário, coloque seu filme de terror favorito aqui. E fique de olho no meiamargo.com, onde tem críticas em texto um pouco mais elaboradas sobre cada um desses filmes citados aqui hoje. Até a próxima!